Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. Às 12h mais 7 nesta segunda-feira, dia 15 de abril, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado estadual do PSD, Manuel Lugério. Manuel, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, Lenildo, muito obrigado a você, obrigado a Gustavo, a toda a equipe, né, a Vitor, a Bruna e a toda a família da Campina FM, onde eu tenho uma grande admiração pela tradição, né, da nossa pioneira Rádio FM de Campina Grande, pela organização. Então eu fico muito feliz e uma boa tarde a todo o público ouvinte. Aliás, eu penso que daqui em diante o deputado Manuel Lugério, a gente vai precisar chamar um pouquinho mais, porque está se aproximando as eleições de 2020 e o debate é necessário e é importante. E daqui para lá a gente traçou uma meta aqui, Lugério, no ano passado, de não falar a respeito das eleições de 2020 ainda no correr do ano de 2018, apesar das pessoas ficarem questionando muito, mas a gente tinha traçado essa regra porque, por exemplo, o deputado Manuel Lugério foi reeleito, é pré-candidato a prefeito, mas ainda não tinha nem assumido o novo mandato. Eu achava uma indecência a gente chamar aqui Manuel Lugério, Cássio Cunha Lima, que estava deixando o mandato, ou quem quer que seja, pra gente falar sobre 2020, quando vocês não tinham, quem havia sido reeleito, não havia assumido o cargo ainda, quem não tinha sido reeleito nem havia deixado o cargo ainda, mas já está em abril, metade de abril, já está na hora da gente começar a conversar sobre esse assunto. Mas, inicialmente, eu gostaria de saber qual a sua percepção a respeito do clima na Assembleia Legislativa dessa nova legislatura. Começou um pouco quente, né, Manuel? É verdade. Nós temos o presidente Adriano, mantém uma boa relação com todo o colegiado, e temos aí uma bancada que tem uma geração nova. Inclusive ela está quase toda, essa bancada está dentro de um grupo chamado o G9, liderada pelo deputado de Cajazeiras, Júnior Araújo. Essa bancada, na verdade, é quem mais reivindica diálogo com o governo do estado da Paraíba, exatamente para, certamente, acomodar, até porque é uma bancada formada por deputados do governo, mas que dava a entender, ou está dando a entender na Assembleia que está faltando um diálogo com o governo do estado, o que me parece que ocorreu isso aí recentemente. No geral, a Assembleia está num momento em que há uma movimentação grande de projetos, requerimentos. Eu mesmo estou focado muito num projeto de minha autoria que deverá ser votado amanhã, terça-feira, que é o que trata da transparência pública para as licitações, no nosso estado. Observe que as principais operações do GAECO, da Polícia Federal, isso é no Brasil todo, ela vem se dando exatamente na questão das licitações direcionadas em diversos órgãos públicos da Paraíba e do Brasil, de modo que eu recebi uma demanda do Ministério Público da Paraíba pedindo que a Assembleia abraçasse essa causa. Eu abracei e o Ministério Público já inclusive minutou a proposta de projeto de lei ordinária. Eu apresentei, deve ser votado amanhã. Em sendo votado, vai à sanção do senhor governador do estado, tornando-se lei. Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, o Poder Executivo, a administração direta e indireta, todos esses ficam obrigados, a partir daí, a transmitir ao vivo as licitações. O que a Câmara de Campinas já faz, inclusive, transmissão ao vivo de todos os processos licitatórios e o arquivo dessas licitações, desses certames licitatórios, pelo menos por 5 anos. Então é uma matéria que nós estamos muito focados nela. E assim, a avaliação que faço é uma avaliação positiva, dessa nova legislatura que une a experiência de alguns com a juventude de outros colegas que ali chegaram. É melhor uma Assembleia, aliás, um poder legislativo numa conflagração de ideias, de pensamentos e de opiniões do que um poder legislativo muito quieto, mano? É verdade. Eu acredito que o poder legislativo ele tem que ter primeiro uma independência para pensar. Por isso que eu tenho traçado uma meta de atuação política no campo da independência, porque na hora em que você figura como deputado exclusivamente de oposição, você fica extremamente limitado a obedecer às determinações de um líder. Não que vá nenhum desmerecimento à pessoa do deputado Ranieri Paulino, é um deputado extremamente preparado, mas você tem o direito também de pensar.
nem ser um deputado exclusivamente de governo, onde você fica ali sob a determinação do líder do governo, que manifesta as intenções do governo. Então eu prefiro me pautar como deputado numa linha independente, porque a minha sintonia, o meu termômetro vai ser sempre a sociedade que me elegeu, as lideranças políticas dos municípios que me apoiaram. Então, na hora que eu compreender com eles de que há uma matéria importante para o Estado, eu estarei votando a favor do governo. Por exemplo, o governo pediu um empréstimo de 50 milhões de dólares para investir na agricultura. Eu aprovei, votei favorável. Setores da oposição não votaram, mas eu votei. E votei por quê? Porque se injeta na economia, sobretudo na agricultura familiar da Paraíba, 150 milhões de reais, 50 milhões de dólares. E o governo já está, inclusive, investindo esses recursos. Mas tenho votado em outras matérias do governo do Estado contrário, à medida que eu entendo de que elas não estão sendo salutar, né, para a população paraibana. De modo que eu estou seguindo nessa linha. Há incompreensões, porque a política da Paraíba ela ainda está muito voltada lá para 1930, aonde você tem que ser do bem ou do mal, né? Se você é oposição, o mal é o governo. Para o governo, o mal é a oposição. Você tem que estar de um lado ou de outro. Ninguém entende que você também tem o direito de pensar, né? Gustavo, eu sou o líder, Gustavo tem que pensar como eu nem combino com você. É assim que se dá as coisas no Poder Legislativo. Então, essa é a minha linha, vou seguir com ela e espero que haja compreensão daqueles que pensam diferente. Daqui a pouco a gente vai voltar até esse ponto para a gente poder provocar aqui um pouquinho o deputado Manuel Ludgero, Gustavo Xavier, mas deixa eu chamar aqui Ludgero, homem de esperança na nossa conversa. Gustavo Xavier, boa tarde. Boa tarde, Lenilton Ferreira, boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM. Deputado, prazer conversar com o senhor. Prazer nosso, aqui na 93.1. O senhor esteve aqui, né, no começo do ano, a gente deu uma palavrinha. Lenilton, só a respeito dessa questão, eu fico com uma dúvida no seguinte, deputado. Inclusive, alguns deputados nos bastidores, com essa fala do senhor de que o senhor vai ouvir a população, dá a entender que eles não ouviriam a população, e deputados alguns ficaram até meio assim com essa fala do senhor. O senhor disse que vai ouvir a população em relação a cada projeto. De que forma o senhor está fazendo isso? Olha, por exemplo, em relação à Emater, que virou a Empaé, em relação a esse empréstimo, como é que o senhor faz como é que o senhor tem o termômetro da sociedade para votar essas matérias? Eu sou muito presente na minha base política. E aí isso é uma conduta, né, diária. Todos os dias eu atendo, à exceção da terça, quarta e quinta, eu atendo no escritório, eu atendo na minha casa, eu me comunico com os prefeitos, com ex-prefeitos, com lideranças e com a sociedade também, independente de prefeito. Estamos criando no gabinete uma ouvidoria, onde a população ela pode opinar através do WhatsApp, através do e-mail. Fizemos um teste semana passada com o Herson. Já recebi inclusive reivindicações aqui, por exemplo, dos Cuitéis, reivindicando área de lazer. Sou morador de lá, inclusive. Pronto, o único campo de futebol. Foi Gustavo, hein? De pelada que tinha. O único campo de futebol amador aqui foi utilizado para um empreendimento imobiliário, etc. Então recebi, só num teste que eu fiz, lançando só o e-mail, né? Então essa é a minha sintonia. Por exemplo, você falou dos órgãos de extensão rural. A Impasa não é um órgão de extensão rural, mas é quem cuida das CEASAs. Então o governo ele extinguiu todos esses órgãos, né? Interpa, Impasa, Emater, Imepa, todos eles, e criou uma empresa só. Eu votei contra. E fui conversar com quem? Conversei com o vereador de Campina Grande, Rui da Ceasa, que é funcionário efetivo da Impasa. E eu estive com ele, eu disse: Rui, me explica aí, vantagem, desvantagem e tal. Ele me convenceu. De que não seria bom, né? De que não seria interessante. Eu, no debate na Assembleia, eu bati muito na questão da garantia da preservação dos empregos. O governo não deu essa garantia. O governo colocou que poderá. Eu defendi que a lei deveria ser deverá preservar o emprego dos trabalhadores, dos servidores efetivos desses órgãos. O governo colocou poderá. Poderá, ele pode cumprir ou não. Então, como a bancada do governo não cedeu, eu votei contrário. Olha, no mesmo dia,
O governador tinha atendido um pedido meu e da prefeita da cidade de Barra de Santana, Cacilda, e mandou um ônibus 0 quilômetros, ônibus escolar, para o município de Barra de Santana, para substituir um que incendiou, foi incendiado. Isso aí quem vai dizer é a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba. Então eu fiz o apelo, ele mandou. Então ele entregou de manhã e de meio-dia eu estava votando contra o governo. Então essa é a minha linha de independência. Teria votado na extinção de todos esses órgãos, na unificação, se tivesse a lei garantindo a preservação do emprego dos servidores. Como não houve a garantia, eu votei contrário. Mas votei a favor do empréstimo junto ao Banco Mundial para incentivar a agricultura familiar do estado da Paraíba. E votei contra outras matérias, votei a favor de outras. Então é preciso a compreensão. Nós estamos vivendo num tempo diferente. Nós temos que ouvir a sociedade. E eu estou ouvindo a sociedade da forma como eu estou lhe dizendo, usando os instrumentos modernos de tecnologia, através de uma ouvidoria que está em fase de teste, e o meu contato permanente com as bases. A partir de junho em diante, pretendemos criar uma coisa bem organizada, um projeto bem organizado, que é de plenárias em Campina Grande, nos bairros, mas também nos municípios que eu represento, para que a gente possa extrair da população, não apenas dos agentes políticos, que têm sua legitimidade de reivindicar, mas também da sociedade, o que é que ela espera do mandato meu como deputado estadual. Inclusive, quem está mandando uma mensagem aqui com um abraço para o deputado Manuel Lugera é exatamente o vereador Rui da Ceasa, dizendo que está na audiência. Muito boa. Está na audiência aqui do programa. Companheiro. Bom, já que a gente ficou nessa linha, deixa eu colocar mais um aspecto aqui. E justamente fazendo uma conexão entre as eleições do ano que vem, se há essa conexão, é justamente o que eu vou questionar, e essa sua posição política. O senhor fica numa espécie de postura de neutralidade, em termos de não ser nem oposição, nem governo. O senhor, aqui em Campina Grande, é aliado do prefeito Romero Rodrigues, acho que já vai fazer 30 anos já que vocês estão juntos, se elegeram juntos, acho que o senhor, Rômulo Gouveia e Romero na eleição de 92. Pois é. Isso passa algum momento por uma estratégia política para 2020, para, eventualmente, não tendo o apoio do seu grupo político aqui na cidade, o senhor poder estar de portas abertas para receber o apoio do grupo de João Azevedo? Olha, Lenil, todo apoio, ele é importante. Todo apoio ele é importante, desde que os apoios possam chegar convergindo com o projeto político, e o projeto em que você quer apresentar a cidade. Desde que os agentes políticos, eles compreendam de que ao se aproximar para a construção de uma aliança política, é preciso convergir também com os projetos dessa aliança, ela será sempre bem-vinda. Eu não trato no exercício da futurologia de uma estratégia de ser candidato de um lado ou de outro. Eu trabalho com a expectativa de poder ser candidato do agrupamento político que eu faço parte há 30 anos. E é verdade, eu teria um título de eleitor pela primeira vez em 1986. Eu passei a ser eleitor e votei em Cássio Cunha Lima como deputado constituinte. De lá para cá, eu sempre militei politicamente do mesmo lado. Você observe que hoje se usa muito uma palavra chamada atravessei desertos, atravessei muitos desertos. Eu me lembro que a gente perdeu uma eleição aqui em 2004, passamos 8 anos na oposição, tentamos com o Rômulo 2 vezes durante esse período para ele ser prefeito, não conseguimos. Nesse mesmo período, teve uma fase dele que nós fomos oposição em Campina e no estado, porque Maranhão era o governador e nós éramos adversários políticos naquele período. Fui com Cássio, líder do governo de Cássio, no segundo governo de Cássio, que foi uma administração num momento muito difícil, porque havia um processo de cassação contra ele no Tribunal Regional Eleitoral. Então era muito difícil você conduzir uma bancada naquele momento, onde o governador ele trabalhava como que com a foice na cabeça. Qualquer hora ele podia cair, E eu fui com Cássio, atravessei aquele momento, fui um dos últimos a sair do palácio no dia que chegou a confirmação da cassação. Naquele período ainda se utilizava muito fax. Me lembro hoje quando chegou o fax do Tribunal do Tribunal Superior Eleitoral, comunicando o afastamento dele. Eu fui um dos últimos que saí quando alguns já estavam desertando. E no mesmo dia em que eu deixo a liderança do governo, com a cassação de Cássio, eu vou para a liderança de oposição.
À noite, com a posse de Zé Maranhão no governo, eu passo a ser líder da oposição, num momento muito difícil de você liderar uma oposição no Estado. Cássio foi cassado, foi para os Estados Unidos e nós ficamos aqui, conduzindo essa imensa dificuldade de ser deputado de oposição e liderar uma bancada de oposição no Estado. Tanto que houve uma adesão muito forte a Maranhão. A Maranhão. Em 2012, pouca gente sabe disso, na construção da candidatura de Romero em 2012, Romero foi à minha casa pedindo para falar comigo e com Ivonete. E, naquela noite, ele convidou Ivonete para ser candidato a vice-prefeito dele. Qual era o argumento de Romero? Nós tivemos duas candidaturas, aliás, à prefeitura de Campina Grande, femininas, Tatiana e Daniela Ribeiro. E Romero entendia que era preciso ter na chapa uma mulher. E convidou Ivonete. Estava no PSB naquela época, Ivonete, era isso? Ivonete estava no 2012, PSB. Que havia até uma dúvida se seria ela ou o Fábio Maia do PSB, que seria o vice. Exatamente, houve uma polêmica, mas aí convergiu para o nome dela. E o resultado é que a convenção de Romero, salvo engano, foi num sábado. Na sexta-feira, pertinho ali, o senador Cássio Cunha Lima disse que havia um pedido de Ronaldo Cunha Lima para que Ronaldinho fosse o vice. E compreendemos. E ninguém criou uma animosidade por conta disso. Ronaldo, só para situar, estava nos estertores. Nos últimos minutos da vida dele, fez esse apelo e nos convenceu e ninguém criou nenhuma dificuldade para que a aliança fosse feita. Saiu uma chapa partidária, ambos do PSDB. Então, assim, nós temos toda uma trajetória, não é? Daqueles que iniciaram a vida pública há 30 anos atrás, o único que não teve a oportunidade de disputar uma eleição majoritária em Campinas fui eu. Félix foi prefeito, Cássio foi prefeito, Rômulo tentamos 2 vezes, Romero é prefeito pela 2ª vez. Então eu reivindico com muita humildade essa oportunidade e espero ter essa compreensão. Tem outros nomes? Tem, Lenilton. Tem, Gustavo. Tem nomes valorosos, como por exemplo Bruno Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, Pedro, que se lançou nesse final de semana, o deputado federal Pedro Cunha Lima. Mas eu também espero que meu nome esteja na mesa das avaliações dentro do calendário que será estabelecido pelo prefeito Romero. Romero vai dar o start dessa eleição. Ele é quem vai exatamente definir o calendário desse processo. É o nosso líder, é o nosso comandante aqui. Então eu espero que nos entendimentos da construção dessa chapa eu esteja, não é, nesse rol de avaliações. O deputado, e quais, na sua perspectiva, deveriam ser exatamente os critérios para a definição desse nome? Eu entendo, acho não que é uma palavra duvidosa, né? Lealdade, uma história, né? Nós temos, além da lealdade, toda uma história política nesse agrupamento político. Está preparado. Hoje administrar a cidade como Campina Grande não é um desafio de um homem só, né? Você tem que se comunicar com a imprensa, com o comércio, com todos os segmentos representativos da nossa sociedade, né? E além desses requisitos, está preparado, né, para administrar uma cidade como Campina Grande, com essa imensidão de cidade que se desenvolve, que tem uma vida própria, mas também com os seus gargalos, com os seus desafios. De problemas também. Eu, por exemplo, hoje eu não sei como Romero tem sido um gigante na questão da saúde. A saúde é um problema nacional e local. Por exemplo, hoje Campina Grande, ela atende a mais de 200 municípios, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará. Quantos desses municípios estão pactuando os seus investimentos em saúde para Campina Grande? Eu conheço municípios em que a pactuação, por exemplo, como é? A mulher que vai dar à luz. De obstetrícia. É para João Pessoa. Acho que é a cidade de Queimadas. É para João Pessoa. Queimadas No entanto, pactuada com João Pessoa. A prefeitura vai proibir, vai vetar lá no portão de entrada do ISEA, que essa mãe de família que vem, por exemplo, lá de Araruna, a pactuação é para João Pessoa, mas vem para Campina. Chegando em Campina é atendido
O investimento é de quem? Da prefeitura, o desembolso é da prefeitura. Vem de Caruaru, vem do Ceará, vem do Rio Grande do Norte e vem da própria Paraíba. Então é preciso dialogar com esses agentes políticos, né, para repensar toda essa questão da saúde, sob pena de Campina Grande continuar arcando com um desembolso mensal e comprometer a saúde do campinense, né, de quem não tem um plano de saúde, de quem está exclusivamente amparado pelo SUS. Essa conta ela não fecha. Você sai lá de Cajazeiras, para em Patos diz que não tem condições, remete para Campina. E aí essa avaliação ela tem que vir também, por exemplo, ao trauma. Eu conversava recentemente com a diretora do trauma e ela me explicava que por ser um hospital porta aberta, assim como o ISEA, chega no trauma problemas que não é do trauma. Não é tiro, não é facada, não é um acidente de moto, não é um problema cardíaco, que não é do trauma. É muitas vezes uma virose, que não é problema do trauma, mas o trauma não deixa de receber. E quando recebe, ocorre a superlotação. E quando ocorre a superlotação, e aí você vai ter um atendimento que não tem uma qualidade, perde essa qualidade. É o que Romero está fazendo no ISEA. Chegou, muitas vezes critica porque a criança está num corredor, mas é melhor estar num corredor do que estar no meio da rua. Então é um dos pontos, entre tantos, que o próximo prefeito de Campina Grande precisa, naturalmente, se debruçar sobre isso. Amanhã Romero estará dando início à construção do Hospital da Criança, uma obra importantíssima para a nossa cidade. Então, tudo isso são custos. À medida que você abre unidades hospitalares, você tem todo um custo, toda uma logística para bancar isso aí. Ô deputado, e em relação ao prazo? A gente viu uma oposição em 2018 deixando para a última hora porque tinha muita opção e acabou escolhendo um candidato, acho que do terceiro escalão. Nesse caso, em Campina, a situação tem vários candidatos. O senhor acha que tem que deixar para a última hora também? Que prazo o senhor dá para definir o nome e dizer esse é o candidato do grupo de situação em Campina? Olha, até o final do ano, por mais que a prioridade seja administrar, não tem como, não é um prefeito como Romero, eu como deputado e quem está nos mandatos, no exercício dos mandatos, você desacelerar totalmente o seu compromisso com o mandato e focar só numa eleição de 2020. Eu particularmente estaria criando um problema seríssimo na minha base política, que é uma base razoavelmente grande, de vários prefeitos, ex-prefeitos, demandas que vêm de todo canto, e dizer, isso aí não é mais prioridade, eu vou focar só em Campina Grande numa eleição de prefeito. Ou o Romero dizer, problemas fica para depois, vamos focar numa eleição de prefeito. Eu entendo o seguinte, até o final do ano, nada impede que possamos uma vez ou outra dialogar. E virou o ano, aí sim, nós não podemos deixar lá para o prazo das convenções a definição dos candidatos a prefeito de Campina Grande, sob pena de cometermos o erro, que aí sim, onde Romero, eu me lembro como hoje, eu estava na cidade de Gado Bravo, e Romero sendo pressionado pelos partidos de oposição, senador Maranhão, por Cássio, por muitos, diante da indefinição do candidato ser da capital do estado, convergiu para ele a candidatura. Naquele momento, Maranhão queria que ele fosse para o MDB, para o PMDB, mas ele disse a mim, eu não dialoguei com a cidade. Eu não sei o termômetro de Campina, como Campina vai compreender minha renúncia. Eu não conversei sequer com o meu vice-prefeito, não conversei com a Câmara, não conversei, enfim, com a cidade. Como é que eu vou agora deixar o meu partido e de renunciar ao mandato de prefeito de Campina Grande sem ter tido um trabalho com antecedência? E aí fomos para a candidatura de Lucélio Cartacho. Uma candidatura que, com todo respeito a Lucélio, mas que não se preparou com antecedência. Lucélio não tinha sequer capilaridade política no estado inteiro. E nós fomos para uma eleição nata e morta. Essa é a grande verdade. Nós fomos para uma eleição extremamente difícil. A situação unida no estado inteiro, a grande maioria das grandes lideranças do estado convergindo com João Azevedo, e fomos divididos entre Maranhão e Lucélio Cartacho. Ou seja, foi uma eleição totalmente desorganizada, o que favoreceu a vitória da situação no estado. Então o que nós esperamos é que virou o ano, nós possamos ter esses critérios colocados na mesa, além de outros, não é? Quem é que deseja ser candidato pelo campo da situação? É Bruno? É Manuel? É Cássio? É Pedro? Agora se coloque isso de forma verdadeira. Eu pretendo ser candidato aqui do grupo político. Não fico com aquela história de dizer, vamos adiar esse calendário, porque não adianta hipocrisia nisso.
Se eu desejo, eu tenho que colocar o meu sentimento de forma verdadeira. Colocar na mesa, olha, eu tenho pretensões de ser candidato a prefeito dentro desse agrupamento político. Bom, o nosso horário da entrevista está estourado, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, porque faltaram alguns pontos importantes para a gente abordar aqui com o deputado Manuel Ludgeri. Então vou pedir para o deputado ficar para a gente fazer um intervalo e dar sequência a essa conversa no próximo bloco. São 12h32. São 12 horas mais 37 minutos na Paraíba, 12h37. A gente está de volta aqui conversando com o deputado estadual Manuel Ludgeri, do PSD. E já são quase 30 anos que Manuel está na vida política e a gente começa a conversar um pouco sobre história. Todo mundo sabe que eu gosto muito de história política e aí a conversa dá para ir longe. Eu falava agora há pouco, mas só para situar o nosso ouvinte, em 1992 se elegeram aqui em Campina Grande, no mesmo ano, ali naquela mesma eleição, Manuel Ludgeri, Romero Rodrigues e Rômulo Gouveia para vereadores aqui de Campina. Eu tenho até um jornal ali da época digitalizado em que os três se elegeram aqui em Campina Grande naquela eleição de 1992. Ou seja, Lenilton, não te interrompendo, fica à vontade. Foi uma loucura a apuração no Espásio, né? Sim. Ou você ficava preso no Espásio ou os votos iam embora, né? Foi uma loucura. Então eu morei dentro do Espásio 4 dias. Me lembro demais que minha mãe colocava pelo portão do Espásio, pela brecha do portão, o almoço, o café e a janta. E eu lá dentro. Não dava nem pra sair. Não podia sair. E doutor Gilzone Ferreira, se eu não me engano, era o juiz que presidiu aquela eleição em Campina Grande. Ele quase ia loucura com aquele negócio. 400 mesas, 500 mesas apurando. Então, assim, foi uma coisa que quando deu o resultado final, lá daquele, onde chama os camarotes do Espásio, quando deu o resultado final, aí foi um alívio quando terminou aquele ali. Mas... Aliás, essa semana eu tava na pós-graduação, direito eleitoral, tava vendo uma discussão exatamente sobre essa questão da lisura das eleições. Tem muita gente que lança dúvidas sobre esse modelo digital, mas para quem é candidato, a confiabilidade se tornou algo assim que tá a uma distância enorme desse passado, não tão distante assim, que o senhor citou, deputado? Eu me sinto muito mais tranquilo. A eleição tem muitas histórias com porque eu não posso comprovar, mas, por exemplo, na Assembleia, deputados velhos que circulam ali pela Assembleia, velhos não, deputados de outras épocas, que hoje já não exercem mais o mandato, eles contam que, olha, chegou num determinado município, tem 500 votos aqui em branco, nulo, etc., então divide para os 2 deputados da cidade. Diz que existia muito isso. Então isso era um... É comum, né? O pessoal contar isso. Contra a democracia, contra a liberdade. Eu acredito no sistema eletrônico hoje. Então é bem mais seguro. Na eleição de 1992, os comentários que ficaram daquela eleição não foram muito bons. Então eu prefiro o sistema de hoje. Bom, fora também que causa menos estresse, né? Porque uma horinha e pouco, 2 horinhas depois... Ninguém dorme no espaço. Imagina o que é passar 2, 3 dias com aquela dúvida. Eu me elegi ou não me elegi? Tô lá ou não tô? PSD vai fazer 1 ano, a gente comentava aqui nos bastidores, infelizmente, no mês que vem da morte do deputado federal Rômulo Gouveia. E desde então, acho que não dá pra gente disfarçar, o PSD perdeu muito. A morte de Rômulo causou um abalo irreparável no PSD. Como é que o senhor que estava ali no olho do furacão, que assumiu a presidência do partido, avalia esse período e direto ao ponto, o que representaria para o PSD Romero entrar no partido? Olha, a morte de Rômulo, para mim foi muito dolorosa, porque eu conheci Rômulo antes de ingressar na vida política partidária. Eu conheci Rômulo metade da década de 80. O pai dele trabalhava com meu pai. Meu pai foi superintendente de Polícia Civil em Campina Grande. E o pai de Rômulo, seu Zuzu, trabalhava com meu pai. Daí nasceu minha amizade com Rômulo. Rômulo ainda morava no Beco da Pororoca, ali no centro. E nós nos conhecemos. Todos os meus irmãos, foi o pai de Rômulo quem os ensinou a dirigir, né? Então eu cresci com Rômulo a partir do movimento social, de SABs, clubes de mães, UCES, que era a União Campinense de Equipes Sociais, federações de associações comunitárias. Depois nós ingressamos no MDB. Quem abandonou a nossa ficha foi Mário de Souza Araújo, ex-vereador de saudosa memória aqui nessa cidade. Ingressamos na vida pública juntos, disputamos eleições, vencemos eleições, perdemos eleições, não é? Com Rômulo também.
Então, assim, foi uma amizade muito consolidada que eu tive com ele. Eu conheci Rômulo solteiro, eu era solteiro, o casamento de Rômulo foi numa semana, o meu na outra semana, enfim. Então, seguimos juntos. Com a morte de Rômulo, o PSD, o partido que ele era presidente e eu vice-presidente, nós ficamos órfãos de um líder estadual, de um homem de diálogo, de um homem que aglutinava, de um homem de pacificação. Muitas vezes tinha um incêndio aqui de debate e Rômulo chegava e com o jeito dele ele ia não estimulando aquele confronto, mas desacelerando o confronto, unindo forças e sempre construindo pessoas para convergir com as ideias, enfim. Com a morte dele eu assumi a presidência do partido. E com 30 dias eu convoquei eleições exatamente para preencher a vaga de presidente, que eu poderia ter continuado, ainda hoje ser o presidente do partido, mas eu tenho um espírito de desprendimento, não tenho essas vaidades, e fiz o convite à Eva. Deixei primeiro ela sentar os pés no chão e depois eu digo: Eva, nós vamos convocar eleições e eu gostaria que você assumisse representando a história de Rômulo. Convite de Romero a Romero. Romero vai ter primeiro ele vai ter um desafio para vencer internamente no PSDB. Romero é partidário, coerente. Ele tem uma história desde a fundação do PSDB, no PSDB, pelo qual foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal e é prefeito de Campina Grande. Então ele vai ter que vencer a ele próprio, depois vencer dentro do partido, mas será muito bem-vindo, super bem-vindo ao PSD. Romero, ele tem uma expectativa de se tornar um líder estadual, de disputar eleições a nível de estado, e a chegada dele no PSD estimulará, sem sombra de dúvida, já para as eleições de 2020, para que o partido possa ter candidaturas na grande maioria dos municípios do nosso estado. A partir da chegada de um líder com expectativa de ser um líder estadual, eu não tenho dúvida de que isso estimulará uma melhor organização do partido, uma reciclagem no partido e candidaturas a prefeito que poderá naturalmente fortalecer para as eleições de 2022, onde inevitavelmente Romero estará numa chapa majoritária em 2022, eu não tenho nem dúvida disso. Então é muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Eu ainda não conversei com ele, tá certo? Mas aqui publicamente eu estou dizendo que será muito bem-vindo para ele vir para o partido e assumir a presidência do partido, que eu tenho absoluta certeza de que Eva não fará questão sobre isso. Ô deputado, e facilita com Romero no PSD, o senhor no PSD, para o senhor ser o candidato do grupo dele aqui em Campina Grande? Olha, o PSD não tem apenas o meu nome. O PSD tem o nome também da própria deputada Eva, tem o nome de vereadores aqui da cidade, o nome de Rômulo, de Pimentel, de João Dantas, tem o nome de minha esposa, de Ivonete, embora que ela não trate dessa matéria, mas naturalmente com a vinda de Romero o partido vai. Olha, um partido que se preza e que quer crescer, primeiro, ele não prescinde de um apoio de Romero como filiado, de um tamanho de um Romero Rodrigues, e dois, de disputar uma eleição municipal numa cidade do porte de Campina Grande, que inclusive já existe uma resolução do partido a nível nacional de que o partido terá candidaturas em todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil eleitores. Isso não significa dizer que o candidato obrigatoriamente será Manuel Lugério. Certamente o partido com a filiação de Romero receberá outros filiados na cidade de Campina Grande que estarão comigo construindo essa postulação até o próximo ano. Fora que esse noivado de Romero com o PSD já vem de longe, parece aqueles noivados de antigamente, né? Convite já tem de muito tempo, já namoramos, agora é um noivado, tá bem pertinho de um casamento. O senhor falou sobre a questão de tempo, só para não perder esse gancho, o senhor acha que essa decisão de Romero, essa possibilidade de ir para o PSD também teria que ser algo que não se alongasse muito até para a estratégia partidária? Essa já agora, defendo agora, no máximo até o meio do ano, até para que a gente possa organizar o partido para as eleições do ano que vem. Bom, o senhor falou que ainda não conversou com o Romero sobre esse tema e eu não ia deixar passar essa pergunta, é claro. Nós estamos falando aí sobre 2020, sobre toda essa discussão. Qual foi a conversa, o nível, a profundidade da conversa aberta, assim, o senhor sentou com o Romero e se expôs isso que o senhor colocou aqui, o seu pensamento a respeito das eleições, sobre como as coisas devem ser feitas. Essa conversa já aconteceu? Não, Lenildo, ainda não. Conversa franca não. Conversamos assim, como amigos, mas não uma conversa
de sentar na mesa e começar a fazer um planejamento ou colocar o meu nome, dizer, Romero, Então essa conversa tem sido muito através da imprensa, dos amigos e do meu desejo de ser. É preciso mostrar firmeza à cidade. Comenta-se que em 2004 o Rômulo disse, olha, não estou muito estimulado para essa disputa. E foi o gancho para que a oposição em Campina Grande levantasse. Só como é que você é candidato onde você não tem estímulo, não é o seu projeto político? Eu não sei se Rômulo disse isso, né? Mas eu digo diferente. Eu tenho vontade de participar das eleições como candidato a prefeito no próximo ano. No entanto, essa conversa eu ainda não tive com o prefeito Romero. Por quê, deputado? Não, Vocês têm proximidade, tenho, tem mas uma relação. Eu não quero atropelar isso. Não é o tempo agora. ainda? Não, é o tempo da gente ir conversando, não é sem impor, né? Eu confesso a você que dentro da correria dele e da minha, nós nos encontramos com frequência, claro, mas assim, não com a pauta específica para dizer, Romero, vamos almoçar junto e tratar desse assunto. Pronto, o senhor disse que vai fazer plenárias, pretende fazer plenárias a partir de junho. Romero participa das plenárias? Será Bruno convidado. Cunha Lima, Tovar, Pedro? Todos aqueles que queiram... no primeiro, de minha parte, não existe ciúme. Né? De forma alguma existe ciúme disso. Nunca teve. Eu disputei eleições com grandes nomes e fomos todos vitoriosos. Né? Então, inclusive com o próprio Romero, com o próprio Rômulo, né? Eleições estaduais, e nunca tive dificuldade disso. Eleições municipais, Romero já num grau de influência na cidade muito importante. Nunca nos deparamos com ciúmes bestas localizados de política de forma alguma, né? De modo que esse momento vai chegar. As plenárias eu posso começar a realizar enquanto membro do PSD. E vamos fazer. E ela não será apenas em Campina. Vamos dividir Campina, claro, em regiões. E naturalmente estarão todos convidados. Lideranças comunitárias, o prefeito, deputados, vereadores. Nenhum deles deixará de receber um calendário desses eventos em Campina e nos municípios onde eu também sou votado. Que foram quantos da última eleição? Eu tive 37.590, se eu não me engano. Em quantos municípios foram? 33 municípios. Isso, claro, variando. 33 em que o senhor tinha apoio de liderança, né? Acho que no estado foi, em quase tudo. Foi quase 180. Deputado, caso Romero vá para o PSD decida por uma candidatura própria, como é que o senhor vislumbra a possibilidade de esse atual grupo acabar tendo mais de uma candidatura? Porque o que a gente ouve, inclusive de alguns políticos, mas nos bastidores ainda é mais ou menos aquele discurso: eu pretendo ser candidato com ou sem o apoio do prefeito, por exemplo. E aí a gente vai ter um PSD que tem alguns nomes, o senhor listou alguns desses nomes. O senhor acha que seria possível, viável, ou não seria uma boa estratégia? Primeiro, assim, eu quero dizer a você que eu pretendo disputar as eleições de prefeito de Campina Grande com o apoio do prefeito Romero Rodrigues. Eu não abro mão, não é, desse apoio de forma alguma, porque é um apoio muito qualificado. A candidatura sozinha, né, independente dos outros partidos, sem o apoio de Romero, não me passa pela cabeça. Eu nunca construí essa estratégia na minha cabeça, isso está descartada. Com relação à situação marchar com mais de uma candidatura, é perfeitamente possível. No entanto, nós temos que ter um diálogo interno de construção de um segundo turno. Em havendo segundo turno, eu e Lenildo estamos disputando no mesmo campo partidário. No entanto, nós não podemos nos conflitar para não criar um abismo lá para o segundo turno das eleições. É preciso se ter uma conversa interna. Olha, nós vamos para um campo de disputa, mas respeitando-se. Então é perfeitamente possível. Nós temos hoje 30 e tantos partidos no Brasil, Campina Grande, todos eles estão representados, muitos deles estão no campo da situação com Romero. É possível que um ou outro queira lançar a candidatura própria. O ideal seria uma candidatura unificada, com a força de todas as correntes, mas não sendo possível, construiremos já no primeiro turno para o segundo turno. Se houver um impedimento... Cássio não construiu, com todo respeito, em 2014. Se houver um impedimento insanável, a impossibilidade completa, o senhor acredita que dá para fazer um primeiro turno sem partir para uma guerra direta? É perfeitamente possível, porque aí nós vamos ter que respeitar as demais legendas, os demais partidos, né? Se outros partidos desejarem ter candidatura, isso é perfeitamente compreensível. Deputado, só para a gente poder encerrar, infelizmente pelo avançar do tempo,
mas dentro dessa configuração nova da disputa eleitoral, tempo de campanha reduzido pela metade, a propaganda de rádio e televisão bastante encurtada e perdendo muita força, inclusive, o senhor acredita que a preocupação em montar um grande arco de alianças, não me refiro à estratégia política, mas à estratégia de campanha mesmo, deixou de ser algo tão essencial assim? Por exemplo, a grande preocupação com ter o maior tempo no guia eleitoral já não é mais tão preponderante para os acordos partidários? Ele é preponderante, né? Enquanto mais você tiver partidos dentro de uma aliança dessa, lideranças qualificadas, enfim, ela é sempre muito bem-vinda, será sempre muito importante. Agora, nós não podemos perder de vista de que a sociedade cada vez mais está participando dessas decisões, independente muitas vezes da orientação, né, da influência de uma liderança local. Então é preciso que possamos ir, por exemplo, dessa eleição, pela primeira vez, eu destinei um pouco do esforço da estrutura de campanha para as mídias sociais. Sim. E foi extraordinário. Eu recebi apoios que foram incentivados pelas mídias sociais. Recebi apoios em diversos municípios que as pessoas diziam, olha, eu estou lhe conhecendo pelas redes sociais e vou aqui, eu vou apostar nessa candidatura. Então a eleição cada vez mais ela vai se modernizando. Eu comecei a eleição com retrato preto e branco, né? E hoje nós temos o retrato, ele já saiu de circulação, não se usa mais retrato de papel em que você andava com uma cola e um camarada que no fim do dia ele estava todo melado de cola, né, pregando, levando mordida de maribondo, em algumas casas que chegava tinha um maribondo. Então a política ela vai se dinamizando. E deputado muito moderno, a gente até botou o áudio aqui, quando saiu lá a lista dos partidos no bloco do governo, Manuel fez uma live, eu peguei o áudio, a gente usou aqui a na fala, rádio. exatamente, a gente usou a fala da internet. Inclusive o PSD saiu. O PSD saiu porque assim, o PSD já configurou no bloco do governo em 2015. Em 2015, 2016, nós estávamos no bloco do governo, embora no campo das oposições. Porque aquilo é uma estratégia para você ocupar espaços em comissões permanentes. Naquele momento, nós fomos para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu, inclusive, figurei. Por quê? Porque pela oposição nós não tínhamos chance nenhuma de configurar na CCJ. Agora, nós tínhamos essa mesma expectativa. Entramos no bloco liderado pelo deputado Wilson Filho. Não foi possível. Então o PSD saiu do bloco liderado pelo deputado Wilson Filho no diálogo, sem nenhum problema. E vamos agora construir o G2, que está começando o G2, que pode se transformar no G4. Está muito em moda e muito em foco. G2, o senhor aí? Eu e o deputado Bosco. Já começamos a construir os G2, que em breves dias poderá ser um G4, que é um grupo que pretende manter uma atuação política de forma independente na Assembleia Legislativa do Estado. Deputado Manuel Lugero, infelizmente o nosso tempo está completamente estourado. Como eu disse, eu gosto muito de história e a gente também tem muita coisa do passado, do presente e do futuro. Não deu pra gente entrar na metade. Passado o São João, porque a gente faz as coisas aqui pelo calendário dos eventos, né? O deputado falou, por exemplo, a questão do partido, até meio do ano. Eu pensei, ou seja, até o São João o prefeito Romero precisa decidir a questão partidária. Vou lhe chamar para depois do São João. O senhor vindo um sábado pela manhã aqui, o senhor disse uma vez lá na Itararé que acompanha os nossos programas pela manhã, participar de um debate. E aí a gente tem 2 horas, aí dá pra gente apertar um pouco mais o deputado e entrar um pouco... contar algumas histórias. Exatamente, vamos entrar um pouco nas histórias. Da política de São 30 anos de eleição, tem muita história interessante pra gente contar. Deputado, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Lenildo, obrigado a Gustavo, obrigado a Vitor, a Bruna, a toda a equipe, a Marilena Mota. Eu agradecer aqui a companhia de Toinho e de Harrison, é uma figura muito qualificada, me ajudou muito na questão das mídias sociais. Bota pra trabalhar, para me estimular, bota quente. Né? E um abraço grande a Campina Grande e a toda a Paraíba que nos escuta nesse instante. Ô Lenildo, mandar só um abraço aqui, Eduardo da Pizzaria Nostra da Indus Cariris ouvindo a entrevista no trânsito de Campina e meu amigo Ítalo Nóbrega também acompanhando a entrevista do deputado. São Muito 12h55. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.